E tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão e os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus e Pai eterno, o Senhor é o Deus da provisão, e nesta manhã nós te pedimos que possas prover aquilo que há de suprir, aquilo que há de amenizar, aquilo que há de sustentar a vida de cada um dos teus filhos, destes que estão aqui juntos presentes, Pai, mas daqueles também que estão pela live recebendo esta palavra, pelas redes sociais. Abençoe, Pai, em o nome de Jesus. Manifesta o teu Espírito Santo convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo e da graça que há em Cristo Jesus. E é neste nome, Pai, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Escuta. Há um nome de Deus. Há um nome de Deus trazido aqui por Abraão. Entre os muitos nomes de Deus, ele também é conhecido como Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Mas a palavra hebraica Jireh, ela na sua raiz, ela traz também um outro significado. Escuta isso, importante. Um outro significado também. A raiz da palavra Jireh, ela fala não somente de provisão, mas ela fala também de visão, de conhecimento. Então a tradução desta palavra, a raiz etimológica da palavra, ela tem a ver com provisão e ela tem a ver com uma visão. Então escuta, Deus, pela visão onisciente que Ele tem de você, Ele provê aquilo que você necessita, não dentro daquilo que é capricho, daquilo que eu quero e daquilo que eu acho que Ele tem que fazer, mas diante daquilo que na sua onisciência Ele sabe que eu e você precisamos. Como isso é importante, como entender isso é importante, e como mergulharmos nesta dependência e soberania de Deus é importante. Como fortalecer o nosso coração nessa dependência é importante. Como viver uma vida de fé em Cristo Jesus é importante. Pensando nesse Deus provedor, eu pergunto a você, eu pergunto ao teu coração: como você está?
Como você está? Como está o seu físico? Como está a sua vida espiritual? Como estão as tuas emoções? Como está? Como você está? E eu quero dizer para você nesta manhã, e quero que você se aproprie desta verdade que você sabe, mas precisa apropriar-se dela. Deus proverá. Amém? Amém? Deus proverá. Primeiro, o Senhor proverá. Aguarde o seu agir. O Senhor proverá. Aguarde o seu agir. Não se precipite, irmã. Não se precipite, meu amado. Muitas vezes nós queremos receber aquilo que talvez tenha sido de fato promessa de Deus, mas nos precipitamos porque nos equivocamos acerca do tempo dessa promessa, do cumprimento dessa promessa. Deus, ele tinha uma promessa para Abraão. Abraão, você será pai de muitas nações. A sua descendência fará com que existam muitas nações e as famílias serão abençoadas a partir da tua descendência. Escuta isso. Uma promessa de Deus para Abraão. Mas Abraão, ele não para esperar, para aguardar o agir de Deus. Abraão tinha 75 anos. 75 anos quando ele recebeu a promessa que ele seria pai. Um senhor de idade. E agora ele está esperando o cumprimento desta promessa. E no caminhar desta espera, ele e sua esposa tem uma ideia e ele consente com ela. Vamos ter um filho, mas com a minha serva. Vamos ter um filho, talvez essa seja a proposta de Deus, porque eu não me vejo em condição, assim pensava Sara, eu não me vejo em condição como mulher de ter um filho, mas eu sei que a minha serva pode, e ela pode te dar esse filho, e esse filho será então nosso filho. Muitas vezes nós queremos acelerar o processo para receber aquilo que Deus nos prometeu. Escuta, cuidado, porque Deus, ele te prometeu, mas Ele vai te dar da forma dEle. Cuidado para que você não se precipite com ações e reações, com manobras e questões que vão te prejudicar. Nós precisamos nos preocupar com isso. Tenha paciência. Espere, aprenda a esperar. Não dê jeitinhos para as coisas de Deus. E não coloque como promessa de Deus aquilo que Ele não prometeu para você. Não coloque como promessa de Deus aquilo que são apenas sonhos seus. Não ache que Deus tem que fazer porque você acha que tem que ser. Não é. É promessa de Deus, mas Ele que te falou? Ou foi alguém carregado de emoção que te disse, vai ser assim? Mas foi Deus que te falou? Ou foi alguém carregado de emoções que te prometeu? Porque tem muita gente prometendo muita coisa em nome de Deus. Mas escuta, não se precipite não. Porque quando nós tentamos ajudar a Deus naquilo que Ele é soberano e capacitado para realizar, nós só trazemos maledicência para nós, só trazemos malefícios, só trazemos dissabores. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Escuta isso, a nossa melhor ajuda, a melhor ajuda que eu e você podemos prestar a Deus quando estamos esperando o processo da realização de uma promessa, é não interferir na ação de Deus, é permitir que Ele haja. Senhor, o Senhor é soberano, guia os meus passos, guia a minha mente, guia o meu coração, faz a Tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Cuidado, porque se Deus tem um Isaac para você, não queira um Ismael. Deus não desfaz das pessoas, escuta isso e presta atenção. Deus não desfaz das pessoas, mas Deus vai falar assim: Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho, o seu único filho. Isaac era o segundo.
Você entendeu isso? Não que Deus não reconhecia Ismael, ele reconhecia, ele fala assim, ó, porque é seu filho, eu também vou abençoá-lo, ele também vai ser pai de muitas nações. Mas Deus vai falar com Isaac, Isaac, entrega o teu filho, o seu único, porque era o único que ele tinha naquela hora, porque ele já tinha mandado Ismael embora, com Agar, mas também porque era o único da promessa de Deus, o único que Deus reconhecia como cumprimento da promessa. A minha promessa foi Isaac, não foi Ismael. Ismael é precipitação sua, Ismael é precipitação do teu coração, Ismael é uma corrida que você fez por sua própria conta. E aí Deus vai dizer para nós assim, cuidado com a sua precipitação, não precisa correr. Lembra daquela música que dizia assim, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti, porque é meu, Deus falando, olha, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Lembra dela? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente teu. Deus falando, olha, é meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é cumprir a minha vontade, é esperar na minha promessa. Esse é o teu trabalho. Escuta mais, é difícil esperar num tempo como esse, num tempo em que somos envolvidos por uma rapidação. Essa palavra, se você for procurar, o Google vai te levar para assim, ó, não, você escreveu errado, é lapidação, não, é rapidação mesmo. Rapidação é um termo que foi criado por um teólogo holandês, quando ele tentou explicar o nível de imediatismo, de ansiedade que tomou conta do coração do homem moderno. O homem moderno está acelerado, correndo rapidação. E eu acredito que nesse tempo de uma rapidação elevada como estamos vivendo, nós não temos tempo para esperar a promessa de Deus, mas nós damos jeito para tudo o que queremos. Eu realizo a minha obra, eu faço, eu busco aquilo que eu quero. Exatamente por isso a fé no Senhor está tão abalada, porque o homem realiza apenas a vontade dele. O homem, ele busca a sua promoção no emprego, ele faz, ele acontece, porque ele pode, dentro da questão física, ou dentro de uma permissão de Deus. Mas quando nós cantamos, Deus dizendo, é meu, somente meu, todo trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, nós entendemos, escuta, é dele, tão somente todo trabalho. Por quê, pastor? Porque até o fôlego de vida que você precisa para correr desenfreado atrás dos seus próprios interesses, dando vazão ao seu eu e esquecendo-se de Deus, até esse fôlego, até esse tempo, até estas forças, tudo você depende dele. Nada é seu de fato sem a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Espera no Senhor. Estamos num nível de rapidação tão acelerado, tão elevado, que um áudio de WhatsApp de um minuto, é grande, é gigante. Nossa, não tenho condição de ouvir isso, é muito tempo. Gente, quando 1 minuto foi tempo demais para nós, quando 2, 3 minutos foi, mas esse tempo está tirando a nossa paciência, a nossa espera. Não existe paciência mais. Tem que clicar e tem que abrir imediatamente. Se demorou 2 segundos, eu tenho que trocar. Está ruim, está com defeito. É assim, nós temos experimentado isso, irmãos, é realidade. Mas o Senhor proverá no tempo dele. O salmista nos ensina dizendo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele tem uma mão estendida para nos salvar, mas no tempo dEle. O Senhor proverá, não negue o seu Isaac,
não negue o seu Isaque. Deus pediu a Abraão o Isaque. Presta atenção aqui comigo. Deus nunca foi favorável ao sacrifício humano, tá certo? Deus nunca foi favorável ao sacrifício humano. Mas quando Deus pede a Abraão o Isaque, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho. Deus está dizendo assim: Abraão, você será denominado na Bíblia e será conhecido pelas gerações vindouras como o amigo de Deus. Você será denominado pelas gerações vindouras como o pai da fé. Mas você não será visto, Abraão, como o pai da fé ou como amigo de Deus, se você não verdadeiramente mostrar o seu amor exclusivo por mim. Se você continuar perdendo o foco, Abraão. Sabe por quê? Porque quando Abraão viu nascer Isaque, Abraão tinha 100 anos, diz a palavra, 100 anos de idade. E com 100 anos, um homem, ele vai pensar assim: poxa, esse menino é a promessa de Deus, e ele vai ser pai de muitas nações. Eu preciso passar tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu posso para esse menino. Eu preciso ensiná-lo, eu preciso doutriná-lo, eu preciso fazer deste menino um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que era o sonho de Abraão. Mas Abraão ficou tão obcecado com aquela personificação da promessa de Deus na vida de Isaque, que ele deixou Deus em segundo plano. E Deus disse para você assim: olha, eu sou o Senhor que provê, não me deixe em segundo plano. E nessa manhã eu te peço: dá-me o teu Isaque, dá-me o teu Isaque, entrega para mim, sacrifica a mim aquilo que você mais ama, sacrifica a mim aquilo que você tem colocado até acima de mim mesmo, diz o Senhor para o teu coração. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que tem roubado você do Senhor? O que tem feito com que o Senhor, ele tenha menos prestígio na sua vida do que outras coisas ou pessoas? Deus te pede nessa manhã: sacrifica isso para mim, sacrifica isso para mim. Você vai precisar sacrificar aquilo que você mais ama, se eu não sou o seu primeiro amor. Agora, se eu sou o primeiro na sua vida, se eu sou primazia na sua vida, se eu sou o primeiro na sua lista de prioridade, então o seu amor sobre todas as outras coisas é fidedigno, é real, e eu carimbarei com o carimbo do céu e te abençoarei, e você será bem-sucedido em todas as coisas. Mas se nós colocamos o nosso amor nas coisas, irmãos, Deus quer falar ao seu coração, permita que Ele fale. Estamos vivendo de fato num tempo de urgência, e Abraão tinha uma urgência, ele tinha 100 anos, um homem de 100 anos não pode brincar com a vida, entendendo que ele não tinha expectativa de tantos anos mais. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver, mas eu sei que os anos que me restam precisam ser bem gastos. Então Abraão olha para aquela questão, e tinha uma urgência para formar no filho Isaque um homem segundo o coração de Deus, mas se esqueceu de Deus. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nos atarefamos tanto com obras, que nos esquecemos de Deus, e não nos consagramos a Deus, não oramos a Deus, não lemos a palavra de Deus, apenas somos ativistas na casa de Deus. Cuidado, porque não é isso que Deus quer. Ele quer que você realize a obra, e você é fruto de oração se você assim está fazendo, porque a Bíblia nos diz que há uma obra grande e poucos ceifeiros, mas que nós devemos orar para que Deus envie ceifeiros para a sua seara. Você então é fruto de oração, mas não deixe que essa seara, ela seja maior do que o Senhor da seara. Cuidado para você não se deixar levar pelas coisas e esquecer do Senhor de todas elas. Amém?
Então havia no coração de Abraão uma urgência, assim como há no meu e no seu coração, de investir na nossa família. Precisamos investir na nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, da esposa, do marido. Nós precisamos mesmo priorizar coisas importantes. Nós precisamos investir na nossa carreira, nos estudos. Nós precisamos olhar aquilo que os nossos sonhos trazem como aquisição para o nosso futuro ou para o presente. Precisamos sim. Mas o dia que estas coisas tomar o lugar de Deus, Deus vai olhar para você e falar assim: ó, me dá o teu Isaac. E você só será bem sucedido quando você levar essa questão para o altar do Senhor e imolá-la. Ou então aguardar Ele dizer assim: ó, não precisa não, que agora eu sei que você me ama, pode fazer, porque agora você está fazendo, me colocando em primeiro lugar. Mas enquanto você colocar essa questão no primeiro lugar, você precisa matar ela. Qual é o teu Isaac? Qual é o teu Isaac? E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: o Senhor proverá o cordeiro para si. O Senhor proverá o cordeiro para si. Foi uma expressão que Isaac usa para o seu filho, quando Abraão usa para o seu filho, quando Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, o fogo, mas onde está o principal, o cordeiro? Ele falou: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si. Escuta, Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá aquele que vai ter que ser sacrificado no lugar daquilo que você sacrificaria para Ele, se você de fato sacrificar no seu coração. Quando você estiver sacrificado essa questão que está tomando o lugar de Deus no seu coração, então você não precisará mais se desfazer dela, diz o Senhor para você, se é de Deus para a sua vida. Às vezes eu tenho medo de falar algo e não ser compreendido. E essa questão que eu estou falando de você não ter que se desfazer, não estou falando de nada que é pecaminoso não, tá, irmão? Tá? Porque tem gente que está segurando o pecado e vivendo em pecado em alguma questão. Não estou falando citando ninguém aqui, tá, irmão? Estou falando uma questão de humanidade. Muitas pessoas estão às vezes segurando uma questão, desejando uma questão que é pecaminosa. Mas ela acha que entregar-se a Deus, pelo menos verbalmente ou fisicamente, ela vai ser aceita. Ela pode continuar ali? Não, não pode, não estou falando isso. Agora, se Deus te deu uma promessa, mesmo a promessa dele, se você colocar essa promessa como acima de Deus, essa promessa se tornou maldição e não bênção para você. Isso que eu estou falando. Mas essa promessa será bênção quando você sacrificar aquilo que está impedindo Deus de ser o primeiro no teu coração. Deus proverá o cordeiro para si. E agora quando Abraão vai matar Isaac, ele levanta a faca de pedra, o cutelo, e quando ele vai descer a mão para imolar o menino, cortar o pescoço do menino e permitir que o sangue jorre, que ali espargir o sangue do menino no altar, quando isso acontece, Deus brada do alto céu, porque Deus tinha preparado um cordeiro. Deus preparará o cordeiro para si, meu filho, para o seu holocausto. Deus preparará. Se for você, será você. Agora, se Deus tem um outro projeto, será outro. Deus preparou um cordeiro que estava entre os arbustos amarrado ali, para que fosse então imolado no lugar de Isaac. Deus preparará para si o cordeiro, e Deus preparou olhando para a humanidade, olhando para algo muito maior, que não fala apenas de uma pessoa, mas fala de uma humanidade toda. Deus preparou o cordeiro para si, quando nós seríamos imolados pela morte eterna, quando nós seríamos imolados para a condenação eterna, mas Deus preparou para si o cordeiro, quando Cristo Jesus tomou o meu e o seu lugar no altar e foi morto em nosso favor. Amém, igreja? E eu gostaria muito que a igreja acordasse para esta verdade. Nós precisamos estar vivos nesta verdade, ter alegria e glorificar a Deus com entusiasmo, porque Ele fez para nós, Ele nos deu,
Ele é Senhor. Ele é Jeová Jireh, o Deus que proverá. Aleluia. E Ele proveu para nós Jesus, o Cordeiro, para o holocausto. Ele proveu para nós. E nesta manhã nós estamos diante da mesa do Senhor, exatamente porque Deus, Ele proveu o Cordeiro. Como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque João Batista vê Jesus vindo ao seu encontro e diz àqueles que estavam com ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que toma o meu e o seu lugar no holocausto, que toma a minha e a sua morte, que pega os meus e os seus pecados sobre si e toma sobre si. Irmãos, maravilhoso. Você pega Apocalipse e você não lê lá Jesus, Jesus, Jesus. Você lê a maioria das expressões que falam sobre Jesus, está lá assim, ó, o Cordeiro. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 22, 1. Escuta rapidinho. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 21, 23 diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? E se nós formos ler, por exemplo, quando João ele vai indagar acerca daquela multidão gloriosa, e ele diz assim: olha, quem são estes que estão diante do trono, vestidos de branco, com as vestes salpicadas de sangue? E aí o anjo vai dizer a João: João, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! E hoje estamos aqui para celebrar o Cordeiro que morreu por nós, porque Deus providenciou para si o Cordeiro para o holocausto, porque Deus, Ele colocou no lugar de nós que éramos o Isaac, o Cordeiro que Ele preparou. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Você é o Isaac deste tempo, você é o Isaac das gerações, mas um Cordeiro foi imolado no seu lugar, o Cordeiro de Deus, o perfeito sacrifício do Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor. E Deus está te dizendo nesta manhã: olha, não participe da ceia como uma participação qualquer, não participe, porque você está participando de alguma coisa que é gloriosa, porque nós estamos na presença daquele todo-poderoso, que é o Deus da provisão, que providenciou Jesus Cristo para a nossa redenção, aquele que nos libertou da escravidão do pecado, aquele que tirou de nós as correntes que nos prendiam e que nos levariam cativos para o inferno. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor manifeste a sua graça, a sua glória sobre nós. Aviva a igreja amada, aviva a igreja amada, busca de Deus. O Senhor tem mais para a sua vida, irmão. O Senhor tem mais para a sua vida, irmã. O Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor deseja receber da tua boca glória. Ele quer ser glorificado pelos teus lábios. Ele quer ouvir da tua boca glória a Deus e aleluia. Deus quer ouvir de você a glorificação que Ele merece, mas Ele quer ver o fervor na tua vida, Ele quer ver expressão de louvor nas tuas ações, Ele quer ver humildade no teu coração, Ele quer ver quebrantamento. O Senhor te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos